assunto, ainda decorrente, né, da remuneração do empregado, vamos falar hoje sobre gratificações. Muito bom, né, receber gratificações. O que são gratificações? Alguém recebe alguma gratificação aí? Me diga. Qual gratificação você recebe? Gratificações são acréscimos salariais, né? Aquele plus. Não, nada. Só o salário seco e os descontos, só vem salário seco e desconto, né? Tipo comissão, isso aí, né? Então, gratificações são acréscimos salariais pagos pelo empregador sem que haja imposição legal. Estou recebendo meu salário. Vou colocar uma definição aí para você, né, do professor Caio Júnior, de gratificações. Então, uma gratificação de função. Então, o primeiro exemplo, né? Então, o trabalhador, né, que exerce cargo de confiança, exerce cargo de chefia, né, que tem essa função, uma função superior. Então, no setor, ele é um supervisor ou um gerente, né, e ele vai receber um adicional em relação a isso, um adicional salarial, que a lei chama de gratificação. Então, o fato de você ser chefe, né, ou ser supervisor, né, te dá direito a um acréscimo salarial. Esse acréscimo salarial, né, acréscimo à sua remuneração, é chamado de gratificação. Tá? Tem uma súmula que fala sobre isso, que é a súmula 152. Se a internet está travando, fecha e abre de novo aí para ver se é só a sua, Ronaldo. Mais alguém está travando? Senão eu vou ter que sair aqui de novo. Tem mais alguém travando aí, pessoal, por gentileza? Se tiver, fale. Não. Andresa, melhorou? Fecha a sua e abre aí, Ronaldo, por gentileza. Tá bravo hoje, né? Será que é a minha internet? Será que é de vocês? Vou fechar um pouco a câmera e ver se melhora a voz. Daqui a pouco eu volto. Porque a internet é assim, né? É latente, né? Ela vai melhorando e voltando. Pode ser? Ver se a voz tá boa. Então, vamos ver. Vamos tentar aqui na voz por enquanto. Então, gratificação de função, segundo o TST, né? Olha a súmula 152. Gratificação, ajuste tácito. O fato de constar do recibo de pagamento de gratificação o caráter de liberalidade não basta por si só para excluir a existência do ajuste tácito. Essas súmulas, não sei se você já percebeu isso, é importante, né, ficar isso bem claro, OJs, né, são resultados de decisões proferidas pelo tribunal, no caso das súmulas aqui do TST, pelo próprio TST, em processos. Então, os processos estão lá, né, discutindo, e aí uma parte entra na justiça pedindo a incorporação da gratificação no salário. Ou seja, eu recebo 1.000, mas eu ganhava mais 200 por ser chefe, e eu quero que esses 200 façam parte do meu salário, né, da minha remuneração, melhor dizendo, né? E se a minha remuneração for, na verdade, 1.200, em razão dessa gratificação que eu recebia, toda a base salarial, né, passa a ser sobre 1.200. Então, se no meu fundo tinha 8% sobre 1.000, e agora eu reconheci judicialmente que deveria ser sobre 1.200, existe uma diferença a ser paga. Se as férias que eu recebi foi com base em 1.000, e eu consegui comprovar um recebimento de uma gratificação, né, de 200, eu vou receber a diferença das últimas 5 férias que eu recebi a menos, ok? Em razão disso. Então, por isso que eu brigo, né, para provar, que eu recebi essa gratificação, quando ela está incorporada no salário, não tem por que eu brigar. E 2,
para provar que essa gratificação recebida ela tem natureza salarial. Como basicamente tem uma regra que a gente que usa é o seguinte: se a gratificação for, né, eventual, se a gratificação for por mera liberalidade, ela não incorpora ao salário. Então, o empregador não pode chegar esse mês que deu, né, que ele teve uma boa venda e falar assim, ó, vou dar mais R$100 para cada um? Pode, né? Isso é regra? Não, né? Se isso não é regra, isso não incorpora o salário. Agora, se ele passa, né, a pagar recorrentemente, né, isso deixa de ser, né, uma mera liberalidade. Isso deixa de ser uma obrigação. E sendo uma obrigação, deixa de ser parte do salário. E sendo parte do salário, passa a, né, essa gratificação passa a integrar, é o termo que a gente usa, a remuneração para todos os efeitos legais. Então, as férias vão ter que ser pagas levando em conta essa gratificação, né? O FGTS vai ter que ser pago levando em conta essa gratificação, né? Tudo isso. Deixa eu ver o que o Átila perguntou aqui. Geralmente isso acontece em proventos na folha de pagamento do empregado da CLT. Os descontos também estão acima dessas gratificações. Se é salário, né, o desconto vai sofrer sobre, se é salário, né, ou melhor dizendo, se incorpora ao salário a remuneração, o desconto vai ser sobre a remuneração. Então, sim. É difícil dar uma resposta sim ou não no direito, né? Depende. Se eu tenho um salário, né, ou remuneração superior ao piso do teto da Previdência e a gratificação ultrapassa, não vai ocorrer o desconto. Então, depende. Em regra, sim, mas tem que olhar o caso concreto. Como é que está aí, Ronaldo? Está ouvindo? Estou ouvindo, professor. Estou ouvindo alto e claro. Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Se quiser voltar a aparecer a imagem, vamos testar se melhorou. Voltei. Isso. Se travar, você me avisa, eu fico no áudio. Eu acho que é pelo horário. Ok. Certo? Pode ser. Então vamos lá. A gratificação que a gente vinha mencionando era a gratificação de confiança, né? Ou seja, aquele trabalhador que exerce uma função de confiança. E por essa razão, ele vai ter direito a um complemento salarial chamado de gratificação em razão, né, do acréscimo das suas responsabilidades. A CLT não faz referência, né? Engraçado, tem muita coisa que a gente vê no dia a dia e tal, e que não tem previsão legal. E acaba acontecendo. E aí né, vamos tentar seguir. Nem com o áudio fica ruim, Andressa? Tenta reiniciar aí para ver. Desliga aí o modo. Não sei se você está no 3G. Se não tiver, desliga e liga o modo. Voltando para cá. Então, a gratificação de confiança, para dizer que não tem referência nenhuma, a única referência que existe na CLT é a referência do artigo 62. Então, se a gente abrir aí o artigo 62, né, o artigo 62 está dentro de um capítulo que fala sobre jornada de trabalho. O artigo 58, né, define a duração da jornada de trabalho, trabalho normal para empregados de qualquer atividade, não excederá 8 horas, desde que não sejam fixados em outro limite. O artigo 62, né, vai dizer sobre as profissões que não integram ao regime da jornada de trabalho. Então, se você trabalhar em uma dessas profissões, você não tem controle de jornada de trabalho, você não tem regime, né? O legislador pensou assim: não dá para o cara que sai de manhã, né, e pega encomendas e vai entregar e depois de lá vai para casa,
sem um controle, né, cumprir carga horária. Hoje em dia isso é bem questionável, tá? Por quê? Porque antes, isso quando foi feito, quando foi pensado, né, quando foi definido, pensava especialmente no trabalhador externo que não tinha comunicação. Né? 94, década de 90, você não tinha celular, né? Você não tinha GPS, você não tinha, né, nenhuma forma da empresa controlar a jornada de trabalho. Porque se eu sou um trabalhador que trabalha para uma empresa, né, e eu tenho que trabalhar X horas por dia, por exemplo, a jornada legal, 8 horas por dia, a empresa ela deve, é sua obrigação, é a obrigação das empresas que têm acima de 10 empregados, controlar a jornada de trabalho do funcionário. Então ela vai exigir, né, e fiscalizar, podendo inclusive tomar as medidas cabíveis, né, multa, advertência, até justa causa. Se o empregado não bateu ponto, né, se o empregado, né, não cumprir a jornada estabelecida por ela. E cabe a ela fazer a fiscalização. Ok? Antigamente, era praticamente impossível você fiscalizar a jornada de trabalho de um funcionário que trabalhava externamente. Então, ele saía, né, para trabalhar e você voltava no dia seguinte, muitas vezes. Então, é um caminhoneiro que saía e ficava dias fazendo entregas na estrada. Como é que você vai controlar a jornada desse trabalhador? Muito difícil. Hoje em dia, o inciso primeiro já está bem questionável. Por quê? Porque a tecnologia permite o controle total da jornada de trabalho. Quem trabalha com transportadora sabe disso, né? A transportadora consegue desligar o caminhão onde é que ela esteja. Você consegue hoje, né, com GPS e sistemas integrados aí de controle de carga, que o cara, né, 8 horas da noite, o caminhão vai desligar. Então, se ele não estiver parado no posto, eu não sei exatamente como é que funciona a questão de segurança, né? Se tiver em movimento, talvez não desligue. Mas existe um controle, né, muito rígido, muito possível disso. Então, hoje em dia, não, né, é mais difícil você conseguir essa situação desse trabalhador externo não estar sujeito ao controle da jornada, tendo em vista que a possibilidade tecnológica é muito grande. A segunda possibilidade, né, ou profissão, né, o empregado que o legislador excluiu da jornada de trabalho é justamente o gerente. A gente vai falar dele. Antes de falar do gerente, a reforma trabalhista, é importante destacar isso para você, né? Você fez o trabalho, você sabe disso, porque isso provavelmente vai ser cobrado em prova, né? Acabou de mudar, né? Final de 2017, próximas provas do OAB, é um grande assunto aí com bastante chance de cair, né? Então, a reforma trabalhista incluiu o inciso terceiro, que fala do trabalhador em regime de teletrabalho. E hoje, agora, tá todo mundo aí, né, que está conseguindo trabalhar, está nesse regime. Então, o trabalhador de teletrabalho também foi excluído do regime de controle de jornada. Então, indiretamente, quando a CLT exclui o gerente, né, do regime de controle de jornada de trabalho, ela diz que o gerente que tem direito a esse regime é aquele que ganha um adicional de gerência. Vamos ler aí o artigo. Então, inciso primeiro, né, não estão abrangidos nesse regime previsto nesse capítulo, no regime previsto nesse capítulo. 2, os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais equiparem-se para efeitos do disposto nesse artigo a diretores, chefes de departamento ou filial. Na justiça, sim, a gente discute muito isso, porque às vezes a empresa faz muito isso, né? A empresa diz que a pessoa é um gerente apenas para tirar ele do regime de controle de jornada de trabalho, ok? E, consequentemente, não pagar hora extra. Porque se você é gerente e você, né, tá fora do regime de controle, então você pode trabalhar 8 horas, 10 horas, né, qualquer horário, não tem carga horária. Tem até um sentido. Se o cara é gerente de verdade, gerente de gerentão, como a gente diz, né, gerente nos termos da CLT, como a gente diz, ele vai ter um salário diferenciado. Abaixo do dono da empresa, né, ou tá ele, né, ele é lá um diretor. Então esse cara realmente ele atende o telefone em qualquer horário, né, ele
ele vai para a empresa o horário que precisar, ele fica até mais tarde. Então, a lei pressupõe, né, que com o seu cargo não se compatibiliza carga de horária de trabalho, né, definida, pré-estabelecida. E também pressupõe que o seu salário, né, recompense, como se ele ganhasse um plus que vai incluir, inclusive, as horas extras a mais, eventualmente, né, trabalhadas. Esse é o gerente. Então, tem várias ações discutindo isso na Justiça do Trabalho. As pessoas que são gerentes, né, mas, em razão dessa gerência, não recebem hora extra, mas não são gerentes nos termos da CLT. A gente diz que tem 2 requisitos para configurar o gerente nos termos da CLT e, portanto, dispensar a pessoa, né, do controle de jornada de trabalho e, consequentemente, dispensar ela do recebimento das horas extras. Ok? Primeiro requisito, né, é o requisito de ser gerente de fato. Tem que ser gerente de verdade. A gente diz que gerente tem subordinados. Primeira pergunta que eu faço para um cliente que vai desse no escritório, pergunta: sério o quê? Eu era gerente. Tá bom, mas você gerenciava quem? Porque se você, né, o banco isso era muito comum, né? Você entrava lá, tinha gerente de pessoa física, gerente de pessoa jurídica, gerente de conta, gerente geral, gerente não sei o que, todo mundo é gerente. Aí no banco, até por uma questão de status, né, para você ser atendido por um gerente, se sentia mais importante, todo mundo era gerente. Então, isso também era feito não só pela questão do status, mas também para colocar esses bancários fora do regime de controle de jornada, até porque o bancário tem jornada de 6 horas. O banco era muito comum. Isso também acontece com outras empresas. Então, a pessoa tinha o título de gerente, mas ele não é gerente de fato. Ele não gerencia. Então, perguntas que se faz num processo desse, né, na hora da audiência, na instrução. Pergunta, tá, a quem ele é subordinado? Ele tinha quem mandava nele e quem ele mandava? Primeiro ponto, primeira pergunta. Segunda pergunta, ele contratava em nome da empresa? Gerente tem poderes para isso, né? Ele demitia em nome da empresa? Porque às vezes eu tenho um gerente, um subordinado no papel, na teoria, mas eu não posso mandar ele embora se ele fizer alguma coisa errada, né? Eu não posso contratar sem autorização, ou seja, eu tenho que ser gerente de fato. Gerente de fato é aquele que contrata, que demite, né? Que celebra atos em nome da empresa. Esse é o primeiro requisito. Para o gerente, né, estar configurado, né, ele tem cargo de gestão. Ele está configurado no artigo 62, inciso 2. E o segundo requisito é o adicional. Não adianta você mandar, porque para você, né, que a gente briga na justiça, para você ter direito, não ter direito à hora extra, você tem que ter um adicional, que está no parágrafo único. O regime previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 quando o salário do cargo de confiança compreender a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Então, de novo, né? O regime previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, gerentes, quando o salário do cargo de confiança compreender a gratificação de função, se houver, e for inferior ao valor do respectivo salário acrescido de 40%. Então, de novo, eu ganho R$1.000, fui nomeado a gerente. Então, eu tenho que ter uma diferença salarial, em razão dessa nomeação, de 40% a mais. Então, eu tenho que ganhar pelo menos R$1.400. Eu tenho que ter no meu contra-cheque lá, salário do cargo, né? Aí tem que ver qual é o cargo, qual é a empresa. Auxiliar departamento pessoal, analista de departamento pessoal, R$1.000. Tem outros analistas lá que trabalham. Um cara faz folha de pagamento, o outro faz a contabilidade, o outro faz o financeiro, o outro faz a admissão, certo? Cada um cuida de uma área no departamento pessoal. E você é o gerente. Então você ganha, além do salário base, mais um adicional de no mínimo 40%. Ok? Deu para entender? Isso que vai te configurar gerente para fins, né, do artigo 62
tá? Da CLT. Tá conseguindo agora, Andressa? O outro, né, ou a outra gratificação muito conhecida, né, é a gratificação natalina, também conhecida como 13º. Abra aí, por gentileza, a Lei 4.090 de 62, também chamado 13º. 13º é uma gratificação de Natal, né, que em determinado momento foi oficializada, né, passou a ser regular, passou a ser obrigatória. Olha o que diz a Lei 4.079 de 65. Não, é uma coisa errada. Deixa eu ver aqui se eu abri o número errado. Essa é a mudança que teve agora do recente. Tá certo, é 4.090 de 62. As alterações que eu acabei abrindo, joguei no Google, apareceu as alterações. Institui a gratificação de Natal para os trabalhadores, também conhecida como 13º. Artigo 1º. No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial, independente da remuneração que fizer jus. A gratificação corresponde a um dozeavos de remuneração devida em dezembro por mês de serviço correspondente, né? Então, se você trabalhar, obviamente, os 12 meses, você vai receber 12 dozeavos, ou seja, um salário. Ou fração igual ou superior a 15 dias de trabalho. Então, se você entrou no dia, né, sei lá, 14 de janeiro, você vai receber o mês de janeiro, porque a fração igual ou superior a 15 dias. Essa fração igual ou superior a 15 dias funciona para quase tudo, né? Cadê a nossa amiga que é do DP? Eu não lembro de nenhuma exceção, acho que tudo é assim, né? Mais de 15 dias, ganha o mês todo. Se eu esquecer de alguma coisa, você me lembra, Ana Maria. Continua assim mesmo. Oi? Tá certo. Não é isso? Férias é a mesma coisa, né? Isso Todas mesmo. as frações seguem esse mesmo critério. Aí continua. Perfeito. Só para confirmar. Eu estou aqui. Ok? Então, a gratificação de Natal, além de ter previsão nessa lei, ela está prevista na CF, né? Vamos lembrar, a Constituição Federal também estabelece como um dos direitos, né, sociais aí do trabalhador o 13º salário, com base na remuneração integral ou na aposentadoria. O que a gente não pode esquecer, né? A gratificação de Natal, ela é salário, ou seja, incorpora o salário para todos os fins. Então você vai receber e vai pagar FGTS sobre ela, vai pagar imposto, tudo igual, né? Então ela tem natureza salarial. Portanto, vai sofrer os descontos, né, salariais, né, tem natureza salarial. Portanto, vai sofrer os descontos, como, por exemplo, previdenciário. E cômputa, né, para todos os fins, como, por exemplo, a fins de FGTS. Pagamento. É moleza, né? Assim, quem é seletista realmente vive isso no dia a dia, então fica fácil, né? Mas é importante a gente falar, porque a gente tem que lembrar que tem gente que é militar, tem gente que nunca trabalhou, então faz parte do curso. Forma de pagamento. Como é que a empresa tem que pagar, né? Eu sei que às vezes a minha matéria acaba parecendo fácil, mas tem que levar em consideração isso. Tem que pagar no máximo em 2 vezes, né? Primeira parcela, ou seja, 50% até final de novembro,
né, até novembro. E segunda parcela até 20 de dezembro. A proporcionalidade a gente já falou, que é 1/12 por mês. A natureza salarial já falamos. O valor é igual à média salarial. Se eu recebo um salário fixo, não tem dificuldade, é aquele salário. Mas se eu sou um vendedor de comissão do shopping, recebo 2% das vendas. Então, esse mês eu receber 1.000, no outro eu recebi 1.500, no outro eu recebi 1.100. Vai fazer o quê? Vai somar os 12, dividir por 12 e fazer uma média. Certo? Também acho que é tranquilo, né? A lei permite, né, que você possa adiantar a primeira parcela para o mês de férias. Fazer requerimento para a empresa. Para o mês de férias. Então, sei lá, vou tirar férias em outubro. E eu quero receber minha primeira parcela junto com minhas férias de outubro. Posso? Posso. Tem que fazer o pedido em janeiro. Nunca vi alguém fazer isso na prática. Não sei se a Ana Maria já viu isso lá no escritório de contabilidade. Talvez uma empresa maior. Empresa pequena, os caras estão sempre no vermelho. Já viu isso na prática, Ana Maria? Não, Não? nunca vi, não. Geralmente, eles nem adiantam o 13º, eles sempre perguntam aos funcionários se precisa de dezembro. Mas alguém já viu isso? Trabalha em empresa grande? Empresa grande é mais fácil fazer, né? Multinacional, o pessoal tem dinheiro. Empresa menor é mais complicado. Eu tenho amigos meus que trabalham em multinacionais que isso eles fazem bastante. Pessoal, se alguém tiver algum exemplo, né? Porque isso é uma coisa que muita gente vive, pode ficar à vontade. Tá? Basicamente é isso. Então, 13º, tá aí o que a gente tem de regulamentação. Gratificação por tempo de serviço. Muita gente chama de adicional de tempo de serviço. Recebo metade do 10º em julho e metade do 10º em dezembro. Você é seletista ou é servidora? Andresa. Aliás, né, não foi uma pergunta correta, porque eu posso ser servidor público e posso ser seletista. Sabe disso, né? A pergunta correta é: qual o seu regime de contratação? Sabe que tem servidor público que é seletista, né? Um colega meu, por exemplo, fez concurso para a BR Distribuidora e é seletista. Tem muita gente que é servidor público e é seletista. Né? O melhor é qual o regime? Regime geral, regime próprio ou regime seletista? Qual o regime? CLT, né? CLT, muito bem. Não é comum, né? Sinta-se lisonjeada. É um benefício lá bom da sua empresa. Não é comum as empresas fazerem isso. Empresa pequena não paga nem na data, atrasa, né? Aí deixa para lá. Gratificação do tempo de serviço. Muita gente chama de adicional de tempo de serviço, mas juridicamente falando, né, é uma gratificação. Lembre-se que o adicional ele deve ser pago em razão de uma situação de onerosidade. Então, você está numa situação de pior comparado a um colega, né, que está fazendo uma situação semelhante. Então, eu estou trabalhando de noite, ele está trabalhando de dia, eu estou exposto, né, a um agente químico. Isso me traz um prejuízo, uma situação de onerosidade. Por isso que é errado chamar a gratificação de tempo de serviço de adicional de tempo de serviço. Então, o fato de eu estar lá 10 anos não me traz uma situação de onerosidade. Você pode até, mas eu estou mais cansado. Isso é uma característica pessoal sua, não é a característica do trabalho que está mais onerosa. Ok? Então, a gente chama de adicional, mas está errado. Tecnicamente, é uma gratificação. Por que não é adicional? Porque adicional pressupõe uma onerosidade. E o fato de eu estar lá 10 anos não é uma onerosidade. As empresas, elas podem instituir, né? Normalmente grandes empresas também fazem isso, tem planos de cargos e salários, e que você recebe um adicional, né, X,
sei lá, 5% a cada 5 anos que você está trabalhando. Professores têm isso, né? Os professores, a convenção coletiva de trabalho, né, dos professores universitários tem uma gratificação por tempo de serviço, por exemplo. Então, a empresa pode instituir isso? Pode. Normalmente, grandes empresas, né, e não tem, porque a sua empresa não instituiu. Normalmente, a empresa vai instituir isso num plano de cargos e salários, que a empresa própria tem, né? Ela tem uma estrutura salarial regulamentada e nessa estrutura ela pensa tantos tempos, né, de trabalho, a pessoa vai ganhar mais tanto, ou o sindicato, né, consegue fazer isso através de um acordo ou convenção coletiva. Os professores têm, né, esse direito reconhecido na convenção coletiva dos professores, né, do Rio de Janeiro. Médicos recebem gratificação por especialidade, se tiver residência. Na sua empresa também, né? Isso. Você sabe dizer se é convenção ou se é regra da própria empresa? Depois descobre e conta pra gente. Tá? Então, importante, o pagamento dessa gratificação não decorre de lei. Eu já disse, né? Decorre, mas sim de norma da própria empresa, por exemplo, né? Acabei de falar, já esqueci. De cargos e salários, né? Como é que chama, gente? Pelo amor de Deus. Depois eu lembro. Né? Ou de convenção ou acordo coletivo. Caraca, deu branco. Planos de cargos e salários. Obrigado por você ter falado. Ok? Acho que é isso. Tem algumas súmulas também que a gente tem que falar. Súmula 212. É importante falar súmula, porque cai em concurso, né? OAB direto. Súmula 212. Gratificação por tempo de serviço. Compensação. Existindo ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra de mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito a receber exclusivamente a que for mais benéfica. Então, um exemplo, né? Você recebia lá da empresa uma gratificação de 2% a cada 5 anos de trabalho, e aí o sindicato da sua categoria conseguiu aprovar, né, uma que te pague 5%. E aí, né, o que eu vou receber qual? Uma, outra, as duas? Segundo o TST, eu vou receber a que tem mais valor, a mais benéfica. Okay? Isso é possível acontecer na prática, né? Você tinha lá aquela gratificação e aí veio uma outra. E aí essa discussão vai para a justiça. Claro que no início os advogados dos reclamantes queriam receber as duas, né? E a empresa dizia que ia pagar que ela instituiu, e aí o tribunal ficou no meio termo. Muito comum isso acontecer. Também tem uma súmula que a gente já comentou, mas reforça o que a gente já falou, 203. A gratificação por tempo de serviço tem natureza salarial, ou seja, integra o salário para todos os efeitos, né? Descontos e benefícios. Outro tipo, né, de pagamento que é feito pelos, né, empregadores aos empregados são os prêmios. Tá? Prêmios são estímulos oferecidos pelo empregado para que ele inicie, né, ou mantenha determinada conduta positiva. Então, por exemplo, né, não falte que eu te dou uma cesta básica, muito comum. Né? O prêmio mais comum é esse, né? Prêmio por assiduidade, né? Ou não falte, não chegue atrasado. Né? Prêmio por produtividade.
produza no mínimo tantas peças que vai te dar tantos reais, venda tantas coisas, né? Regra geral, né? Esses, né, prêmios são pagos em razão de produtividade, de meta, né? E aí a discussão é muito grande a respeito da sua natureza salarial ou não, né? Regra geral, o entendimento é que não, que eles não têm natureza salarial. Por quê? Porque é uma verba condicionada a determinadas condições pré-estabelecidas. Então, se você não fizer, você não recebe. Então, você está trabalhando, né? É diferente da natureza salarial que você decorre do trabalho. Ali não, decorre de uma condição outra que não o próprio trabalho em si. Então, esse é o entendimento. Outras verbas, né, também pagas pelo empregador ao seu empregado, de natureza não salarial. Até agora que a gente falou, né, exceto o prêmio, que aí tem essa discussão um pouco maior, não se enquadrava nessa verba. Outras verbas de natureza não salarial. Ajuda de custo. CLT, artigo 452, vai trabalhar ajuda de custo. Abre aí sua CLT. 452? 457, perdão. 457. Também, né, teve toda uma discussão aí, uma movimentação em razão da reforma. Então, é importante. Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente, a questão da gorjeta. Já viu isso, né? Só que eu acho que eu não tinha separado. Parágrafo 1º. Integram ao salário a importância fixada a título de gratificações legais e comissões. Também já vimos isso. Parágrafo... Deixa eu ver qual que é a ajuda de custo. Parágrafo 2º. Já com a redação, né, atual da reforma trabalhista. Que merda, estou conseguindo copiar. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o pagamento em dinheiro, diárias de viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não incorporam um contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, é disso que a gente está falando, né? Ajuda de custo, né, são os valores, né, pagos, então, né, para que o trabalhador possa praticar determinadas, né, atividades, para ressarcir eventuais, né, gastos que esse trabalhador vai ter. Então, você, por exemplo, né, internet hoje em dia, ajuda de custo. Então, você está trabalhando de casa, você está, né, se usando a sua internet. Então, a empresa vai e paga, né, essa parcela a esse título para você, para te ajudar. Outro exemplo, né, diárias de viagem. Também está aí, né, no parágrafo 2º. Então, diárias de viagem também não são consideradas, né, verbas salariais. Então, você vai viajar, né, e aí a empresa te dá, sei lá, R$200 para você pagar o hotel, pagar o táxi, se alimentar, diária de viagem, tá? Prêmios já tínhamos comentados. E abonos eventuais. Cuidado que esse abono não se confunde com abono, né, natalino, tá? Que a gente comentou. Não é abono, é gratificação, desculpa, estou viajando. Esquece que eu falei. Tem uma súmula, que é sempre importante a gente falar, que faz uma limitação. Pode falar, Ana. Seu telefone está um pouco ruim, a gente não está conseguindo entender. 13º, não é isso? Isso. Estou confundindo. 13º, não é isso? Isso, né? Eu viajei, esquece que eu falei agora. Né? O 13º não é abono, o 13º é gratificação. Tá bom, obrigada.
Súmula 101 do TST. Diárias de viagem. Salário, integram ao salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios as diárias de viagem que excedam a 50% do salário do empregado, enquanto perdurarem as viagens. Então, integram ao salário, pelo seu valor e para efeitos indenizatórios, as diárias de viagem que excedam 50% do salário do empregado enquanto perdurarem as viagens. O que aconteceu, né? Muita gente ou muita empresa fazia o seguinte, né? Então tá bom, ó, você vai trabalhar para mim, você vai ganhar R$1.000, só que você vai trabalhar viajando e eu vou te dar, né? R$300 por dia. Ou seja, na verdade a pessoa ganhava mais com o diário de viagem do que com o próprio salário, né? Com resultados, com o que sobrava de viagem. E aí isso era, na verdade, uma burla, né, à questão trabalhista, né? Porque o certo, né, é que as verbas sejam salariais, até pelas incidências, né, que isso acontece e os descontos. E aí o que o TST falou? Vamos colocar um limite, né? Qual é o limite, então, hoje estabelecido pela jurisprudência? 50%. Então, se o meu salário é R$50 por dia, a minha diária de viagem pode ser no máximo de 25. Senão, ela perde a natureza de diária de viagem. Ela perde a natureza, né, de verba não salarial. Né? Ela perde essa natureza de viagem e passa a ter natureza salarial, né, segundo o TST. Então, esse limite de 50%, ele é importante para definir se o valor recebido, segundo o TST, vai ser considerado ou não diária de viagem. Tá? Isso não está na lei, isso é previsão, né, do Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Continuando. Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta. Participação nos lucros. Existe uma lei que define, né, a participação nos lucros. Lei 10.101 de 2000. Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados da empresa. A própria Constituição estabelece, né, esse direito ao trabalhador. Artigo 1º. Esta lei regula a participação dos lucros, né, e resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e trabalho e como incentivo à produtividade nos termos do artigo, né, do 7º, inciso 11 da Constituição Federal. A participação dos lucros e resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante procedimentos descritos e escolhidos para as partes em comum acordo. Né? Comissão paritária de empregados e empregadores, né, inciso 1, convenção ou acordo coletivo. Então, são os meios aí para eles chegarem a um acordo. Os instrumentos decorrentes da negociação devem constar nas regras claras e objetivas do parágrafo 1º, tá, que eu estou lendo, quando a fixação dos direitos substantivos da participação dos lucros. E aí tem mais algumas disposições aqui, né? Depois você dá uma olhada aqui, não vou ler tudo, não é o caso. Aí fala de prazo de pagamento. Artigo 3º. A participação que se trata do artigo 2º não substitui ou complementa a remuneração devida ao empregado, nem constitui base de incidência para encargos trabalhistas. Todos os pagamentos efetuados em decorrência dos planos de participação nos lucros e resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados das obrigações decorrentes em acordo ou convenção coletiva. Tá? Então, resumindo, né, a participação dos lucros é o direito, né, do empregado tem de participar, né, dos lucros das empresas e, né, vai ser pago conforme acordo ou convenção coletiva. Aqui tem uma súmula também, tem um caso interessante que o tribunal, a qualquer hora, vai fazer um recurso repetitivo também para definir. Vamos lá. Seu áudio está ruim, Ana, a gente não está conseguindo ouvir bem. Será que você consegue digitar? Não sei. Não, eu estava esperando você terminar. É porque quando nós fazemos o cadastro,
não institui, né? É isso que você quer dizer? Exatamente, porque quando se faz agora, porque agora tudo pelo e-social, o próprio e-social tem diversos anexos, né, dependendo do que vai da empresa, para anexar, mas a maioria das empresas elas não passam para a gente o lucro para ser repassado para o funcionário. Tá, eu entendi mais ou menos. Vamos ver. A colega está dizendo que no e-social, que agora é o novo sistema, né, que as empresas têm que mandar as informações dos tributos, do salário, que são pagos e recolhidos, tem a informação de enviar a participação dos lucros, mas as empresas não estão fazendo, é isso? Exatamente. As empresas elas sempre falam que não houve lucro para que isso aí passar para o funcionário, entendeu? Porque Sim. aí, através do social, você informa, aí vai o CEFIP, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho, BIS e o INSS. E eles não passam. A colega está dizendo que no e-social você informa, né, a participação no lucro, o número do PIS, FGTS, todas as informações do trabalhador. Então, eu até tenho um caso no escritório que ainda não foi julgado, que eu quero saber porque a gente está pedindo, que a empresa também alega que não tem participação nos lucros, a gente está pedindo um salário mínimo. Eu já achei algumas jurisprudências favoráveis, no sentido que se a empresa não instituir e não comprovar que não teve lucro, ela tem que pagar um salário mínimo. Mas isso é uma tese. Não tem nada, não tem lei prevendo isso. Legal. É bem interessante. Porque é obrigatório, né? Sim, é obrigatório. Aí eu sou empresa, eu fico inerte, eu não instituo, não comprovo e digo que não tem lucro. Eu preciso pelo menos provar que não teve lucro. Mas isso ainda é uma coisa que está bem assim morno, assim, ainda não está definido. Mas pelo Simples Nacional você vê se a empresa tem lucro ou não. Pela informação do Simples. Pelo Simples Nacional você vai ver, né? Mas aí a gente não tem acesso a essa informação, né? Só judicialmente. A empresa não vai mostrar para o empregado se teve lucro ou não. Você tem essa informação porque você é contadora da empresa. Mas o empregado não tem essa informação sigilosa. Né? Essa informação é sigilosa. A gente não tem acesso à informação do lucro da empresa. É sigilo fiscal. O empregado só vai conseguir isso em juízo, requerendo para o juiz. Não, professor. Você pode fazer agendamento para a Receita Federal, eles dão. Eu sou empregado. Não sou preposto, não sou contador, não sou empresário. Eu vou lá e vou pedir o lucro da empresa? Não, você pede o extrato do Simples Nacional, eles dão. Dá para você que é contadora da empresa. Ou para o próprio empresário. Para o empregado não dá, é sigilo fiscal isso. Não. Vamos ver se depois. Eu acho complicado. É sigiloso, se você tem sigilo fiscal. Outra verba salarial. Salário família. É até cômico essa verba, né? Sei lá, acho que a última vez que eu vi estava R$14. Não sei se subiu. Salário família atual. 2020. Ridículo, né? A partir de janeiro de 2014, o valor do salário família é de R$48 por filho. 48,61. 48,61. Aí. Melhorou, né? R$48. Mas subiu bastante. Antes era muito baixo. Era 29. Então, 48, né, por filho até 14 anos, ou idade igual ou superior. Que bom, melhorou. De qualquer forma, é baixo. Quem tem um filho, R$40, não sei se ajuda muita coisa. O salário família representa uma quantia fixa, paga pelo empregador ao empregado de baixa renda, por cada filho ou equiparado menor de 14 anos, ou com qualquer idade, desde que inválido. Tá? Então, esse é o salário família. Então, o salário família é um valor, né, fixo, que a colega bem falou aí pra gente aí, atualmente está em 2020 está em R$48, né? E 62 centavos que está aqui. Para cada empregado com remuneração inferior
a R$ 1.425,56. Então, se você trabalhar, ganhar menos de 1.425 e tiver um filho, né, ou alguém que você sustente, né, por exemplo, um enteado reconhecido judicialmente, um adotado, ou até 14 anos ou maior, desde que inválido, você vai ter direito a esse benefício. É repassado pelo empregador, mas importante, constitui um benefício previdenciário. Então, o empregador depois ele vai se creditar desse débito. Então, ele vai pagar no seu contra-cheque e depois ele se credita. Aí o pessoal da contabilidade vai saber explicar como isso é feito na prática. Que pena que o áudio da Ana está ruim, senão ela poderia até explicar se isso é descontado no INSS, não sei. Professor? É no INSS? Você faz a informação somada com valor, mas no início da CFIP você coloca pela empresa. E quando gera, automaticamente é abatido. Já desconta. Tá, entendi. Então, quando o empregador vai gerar a guia, né, para ele pagar no INSS, já desconta o que ele paga de salário família. Ótimo. É como salário maternidade agora também. Mesma coisa com salário maternidade. Tem que melhorar esse áudio para a gente contribuir mais com a nossa aula. Artigo 7. Meu áudio está ruim? Tá picotando, não sei porquê. Então deve ser o local. Não sei. Tá picotando. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição. Inciso 12. Salário família pago em razão de dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Né? Aí já a lei do salário família é a lei 4.266 de 63. Tá querendo falar alguma coisa, Ana? Tá picotando aqui, senão você não... Isso, parou. Institui o salário família. O salário família, né, instituído por essa lei, será devido por empresas vinculadas à Previdência Social, a todo empregado como tal definido na CLT, qualquer que seja o valor e a forma de sua remuneração e na proporção do respectivo número de filhos. Parágrafo 1º. O salário família será pago na forma de cota, né, percentual, calculada sobre o salário mínimo local, arredondado para esse múltiplo seguinte, né, aqui, que é como calcula, né? Ok? Aí tem mais regras lá importantes, depois você dá uma olhadinha na lei. Também tem uma súmula, né, que fala sobre, né, a contagem do período, né, ou do termo inicial do salário família. Súmula 254. Salário família, termo inicial da obrigação. O termo inicial do direito do salário família coincide com a prova de filiação. Se feito em juízo, corresponde à data do ajuizamento do pedido, comprovando que anteriormente o empregado se recusa comprovando que anteriormente o empregador se recusara a receber a respectiva certidão. Então, eu não vou receber retroativo. Quando eu apresento para o empregador a certidão de nascimento, né, eu passo a ter direito a receber o salário família. Ok? Se eu for em juízo, a partir do ingresso da ação. Quais os requisitos, né? Já vimos, baixa renda e filhos até 14 anos ou inválidos de qualquer idade. Foi? Meios de pagamento do salário. Como é que eu posso receber meu salário? Né? Existem duas formas de eu receber o salário. Em dinheiro, né? Transferência bancária é a mesma coisa, né? E em utilidades, chamado salário-utilidade. Regra geral, o pagamento é feito em dinheiro, certo? Mas eu posso pagar, então, eu tenho um sítio, eu posso te contratar e como parte da sua remuneração eu vou te dar uma moradia, né? Aí, né, ou vou te dar outros bens, dependendo do caso concreto, essa é a discussão. Então, o que diz a lei? Né? Que o pagamento em dinheiro tem que ser feito em moeda nacional e tem que ser no mínimo 30% em dinheiro. Em gado, comida, né? Te dá um boi para tu levar para vender, sei lá. Parcela, né? A gente produz lá e você fica com uma parte
né, da produção. Então, a gente produz milho e você vai ficar com X% como remuneração. Seria razoável, concorda? Então, pagamento em dinheiro tem que ser feito em moeda nacional e, no mínimo, 30%. Posso pagar em utilidade? Sim, desde que respeite, né, os 30%. O salário-utilidade, ele tem que ser em bens suscetíveis de avaliação, que fala a lei. Eu não posso pagar em um quadro valioso, não posso pagar, né, em uma coisa que não esteja para você avaliar o valor da remuneração do empregado. Então, bens suscetíveis de apreciação econômica. Tá? Artigo 458 da CLT. Vamos para ele. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, o vestuário e outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato de trabalho ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento de bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Sacanagem, né? 458 aí, eu coloquei para você. Além do pagamento de dinheiro, compreende salário, tudo que você paga. Não, salário, utilidade também é chamado de salário in natura. Bom, bem lembrado. Salário in natura. Então, salário, utilidade ou salário in natura são, né, os bens, alimentação, habitação, vestuário. Tem algumas exceções, né, previstas aqui que a gente vai ver. Parágrafo 1º. Os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, o dos percentuais das parcelas correspondentes ao salário mínimo. Parágrafo 2º. Para efeitos previstos nesse artigo, aí a exceção, não poderão ser considerados como salário as seguintes utilidades pagas pelo empregador. Tentando copiar, aqui tá meio ruim. Vestuários, equipamentos e outros, né, acessórios fornecidos pelos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Aí isso antigamente acontecia muito, né? Não sei se você já viu isso. Empregado querendo descontar uniforme. Absurdo, né? Você usa para trabalhar, não tem que descontar, tá? Uniforme. Tá aqui, expressamente proibido. Vestuário para utilizar no trabalho. Equipamentos ou outros acessórios qualquer. Não importa, ferramenta. Isso é um absurdo. Educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidades, anuidades, livros, material didático. Então, a empresa pode te fornecer, né, educação propriamente, se for uma escola ou uma universidade, ou pode pagar em outro lugar. Isso não vai ser compreendido, né, como salário. A lei tira, né, na verdade, para permitir que... Qual é o objetivo aqui, né? Incentivar que as empresas forneçam esses alimentos, esses bens in natura, né? E elas fazem isso, né, como uma forma de incentivo, e o incentivo é tirar a natureza jurídica salarial e deixar como, né, um salário in natura. O Ronaldo tá bem. A empresa paga a faculdade. Legal, isso é muito legal. Muito bom. Oi? Condomínio que cobra muito do funcionário uniforme. Condomínio que cobra o que, Ana? Condomínios que cobram uniforme dos funcionários.
Seu áudio está ruim, eu não consegui ouvir. Se alguém conseguir ouvir, coloca aí, por favor. Condomínio que cobra alguma coisa do funcionário. Boa noite, professora. É a Kelly. Eu acho que ela falou uniforme. Uniforme. Obrigado, Kelly. Deve ser. Condomínio que cobra o uniforme do funcionário. Absurdo, né? Tá lá, expressamente. Deve ser isso. Expressamente previsto, né? Vestuário para trabalhar. Não tem sentido. Uma coisa é isso. Outra coisa é você trabalhar numa fábrica, querer revender o produto e a empresa. Tá bom, vou te dar aqui tantos por cento. E aí, né? Não é, né? É em razão do seu trabalho. Não é para trabalhar, é diferente. Tá? Educação. Obrigado, Kelly. Em estabelecimento já vimos. 3. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não pelo transporte público. Então, vale transporte, né? Lembrando que tem uma lei que regulamenta isso e tem um percentual que pode ser descontado de até 6%. Assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente mediante seguro-saúde. Seguros de vida e acidentes pessoais, previdência privada, né? E o 7 vetado. E o valor correspondente à Vale Cultura. Pessoal, aqui tem um pouco de política social, né, que você deve imaginar, porque o legislador ele acaba escolhendo alguns insumos, né, para poder favorecer aí, a sua concessão. Então, foi uma escolha aí feita pelo legislador. Então, dá educação, porque é bom para o funcionário, e você não vai dar um benefício, porque aí a pessoa, meu salário não é tão bom, sei lá, né? Se eu trabalhasse numa empresa X, talvez eu ganhasse um pouquinho mais, mas em compensação eu ganho aqui minha faculdade, que é muito melhor, né? Então, isso é um incentivo para a pessoa ficar trabalhando para você. E é um incentivo mais barato, tendo em vista que não tem cargos sociais, tá? A regra, né, aqui que a gente usa é a seguinte: se a utilidade, né, que você está recebendo for para o trabalho, se a utilidade for para o trabalho, ela não incorpora, né, não é considerado salário. Se a utilidade recebida for pelo trabalho, é considerado salário. Uma regrinha que a doutrina traz aqui para a gente. Só que isso não se aplica no parágrafo 2º, porque está lá expressamente previsto que não é. Não se aplica. Súmula 367. Sabendo todas as súmulas, cai na OAB, você vai arrebentar, né, no concurso público. Utilidades: in natura, habitação, energia elétrica, veículo, cigarro, não integração ao salário. 1. A habitação, a energia elétrica e o veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que no caso, né, ainda que no caso de veículo seja utilizado pelo empregado também para atividades particulares. Tá? Então, isso é muito comum. Então, a pessoa trabalha com veículo, por exemplo, é um entregador, por exemplo, é um montador, por exemplo, né, um instalador, e aí ele fica trabalhando com o veículo a semana toda. Aí, final de semana, ele utiliza o veículo, leva para casa, ele vai para a praia, né, vai para casa da sogra, passeia com o veículo. E aí? Aí foi para a justiça. Isso é um benefício, né, um salário in natura pelo trabalho, ou seja, e aí eu vou considerar que isso é um salário e vou pedir as reintegrações, né, para todos os fins, ou é para o trabalho e, consequentemente, né, não considera que é salário in natura e não há que se falar em integração. Essa foi a discussão que foi para a justiça. No caso concreto, o cara usa para as duas coisas. E a justiça disse que
Não, né? Por mais que eu use final de semana, por mais que eu também use para fazer minhas coisas, mas a função ali do bem, né, é trabalhar, né? Ainda que eu também use. E, portanto, né, não tem natureza salarial. Essa é a discussão muito comum, né, na justiça. Hoje menos, porque já tem súmula, mas ela foi muito. Por quê? Porque o empregado que sai falou assim: ó, na verdade, meu salário não era 1.000, meu salário era 1.000, mas só que mais X em razão do carro, X em razão da habitação. Aí se discute, né, se aquela utilidade era fornecida em razão, né, do trabalho, né, pelo trabalho ou para o trabalho, para o exercício da função. Como eu disse acima, se for fornecida para o exercício da função, né, você não se considera como uma verba salarial, ok? Inciso 1 aí que a gente reitera, né, esse entendimento. Inciso 2, o cigarro não se considera utilidade em face da sua nocividade, né, da saúde. A gente já viu que isso já estava na CLT, né, lá no artigo 458, salvo engano, 458, álcools e drogas nocivas, né? É porque aí vai aquela discussão, né? Cigarro está aqui dentro? Cigarro é uma droga nociva? Foi para a justiça, chegou no TST, TST, perdão, considerou o cigarro como droga nociva e, portanto, não pode ser oferecido como salário utilidade. Vou fazer a chamada, se alguém tiver dúvidas.